jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos de Algo a Mais. Hoje mais uma vez aqui no Super Espaço, lugar de criatividade, alta habilidade e superdotação, dirigido e coordenado pela professora Flávia. Hoje vamos falar de Risk, um jogo das antigas, que foi conseguido aqui pelo espaço, né? E que trabalha com letras, com palavras, com a sua criatividade e, obviamente, um desenvolvimento do seu vocabulário. No jogo temos aí 13 dados, né? Todos eles de 6 faces, e cada face tem uma letra. Existe uma interrogação aqui, que é um coringa, né? Você pode utilizar como qualquer letra. Um copinho para que você possa lançar e embaralhar os dados, e a ampulheta, que teoricamente marca 3 minutos, além das regras do jogo, papel e caneta, que você vai utilizar aí para marcar os pontos, né? No jogo, você vai rolar os dados e tentar aí, ao longo dos 3 minutos, montar palavras de maneira que elas valham o maior ponto possível, a maior pontuação possível. Existem várias formas de você jogar, mas a regra traz duas específicas, onde são uma de palavras cruzadas e outra de palavras contínuas. As palavras cruzadas devem ser feitas utilizando letras de uma palavra já formada. Então você monta uma palavra base e depois você utiliza as letras dela em forma de palavra cruzada, formando outras palavras. A pontuação vai ser dada de acordo com o quadrado do número de letras utilizado. Então, se você montou uma palavra de 4 letras, 4 ao quadrado, 16, são 16 pontos. Se montou uma palavra de 8 letras, quadrado de 8, 64 pontos. E você vai somando os pontos. Então, primeiramente, o jogador pega as suas 13 letras, né? Coloca aqui no copinho, faz aquele barulho legal, chacoalha, cola seus dados e tem aí o seu pool de letras para montar. Viramos a ampulheta e temos aí 3 minutos para passar vergonha aqui montando palavras, né? Então aqui eu estou aqui com um monte de ó, um monte de i, né? Vou tentar aqui fazer uma salada aqui, vamos ver. Eu consegui montar um pobre aqui, né? E aí vamos lá, vamos trocar sobre é melhor. Polvo, também temos aqui. Então, temos aqui rei, muito bem, rei. E é isso, né? Vou parar por aqui, né? Eu ainda tenho tempo na minha ampulheta, mas a título para mostrar aqui no canal, estamos aqui, né? Então, eu consegui montar um sobre, né? É uma palavra de 5 letras. Então, com isso, 5 ao quadrado, eu faço 25 pontos. Eu tenho a palavra povo, então eu faço mais 4 ao quadrado, 16 pontos. E tenho aqui rei, 3 ao quadrado, 9 pontos, totalizando 50 pontos. Sobraram 3 letras que eu não utilizei. Essas 3 letras vão ser descontadas. Então, 3 ao quadrado, 9 pontos, menos 9 pontos, eu fiz um total de 41 pontos. Ganha o jogo quem fizer primeiro 700 pontos, sendo que não são válidas plurais, nomes próprios e tempos verbais, né, para você não ficar aí com muitas variantes do mesmo verbo, vamos dizer assim. Além disso, se por acaso sair a letra Q e não sair nenhum U, o jogador pode rerolar o Q ou rerolar todas as letras se ele quiser, né? E aí sim, só depois disso aqui ativamos a ampulheta. Então é um jogo bastante simples, com regras muito simples, onde você realmente vai exercitar o seu vocabulário, vai exercitar aí sua velocidade de raciocínio e tentar improvisar da melhor maneira possível, né? Em 2 jogadores, em mais jogadores, isso aqui cabe um monte de gente aqui na caixa, tem falando aqui, participantes, um ou mais, um ou mais, ou seja, se você tiver 10 pessoas, elas vão jogar. Obviamente que cada pessoa vai fazer a sua rerolagem, né? Existe um outro modelo de jogo aqui, que é palavras contínuas. Então, você tem um pool de dados e as pessoas vão aí montando palavras variadas, né? A partir de 3 dados, né? A partir de 3 letras, e vão montando e escrevendo. E aí, no final, você vai somar todos os pontos aí para ver quem faz mais pontos. Aí é uma partida um pouco mais extensa, porque você tem uma variedade maior de palavras, uma possibilidade maior de palavras, né? Então, um jogo bastante simples, das antigas, onde as pessoas se divertiam durante horas aí, treinando o vocabulário, enriquecendo o vocabulário e botando a cabeça para funcionar de uma maneira diferente, né? O nosso Algo a Mais fala justamente desse jogo, que é um jogo das antigas, um jogo de 1956, e foi lançado com o nome Spill and Spell, ou seja,
derramar e soletrar. Então é o que você faz. Originalmente você tinha aí 15 dados, depois você tem uma outra versão com 22 dados, e sempre trabalhando com ampulheta, teoricamente vai ter o mesmo tempo dos dois lados, e com a mesma premissa, ou seja, você vai pegar as letras que estão jogadas ali e tentar montar um maior número de palavras, né? Então isso enriquece o seu vocabulário, isso coloca a sua cabeça para pensar de uma maneira diferente, né? Você tem que improvisar, você tem que lidar com situações extremas, porque o tempo vai acabar, o tempo vai te pressionar, e nem sempre você tem uma rerolagem agradável, né? Muitas vogais ou muitas consoantes podem estragar aí o seu desempenho. Mas por isso que é uma partida longa, né? 700 pontos, dá para você fazer muito. Por exemplo, nessa rerolagem aqui eu fiz miseráveis 41. Então precisaria de muitas outras rolagens melhores até para poder fazer aí mais pontos, né? Então, um jogo muito simpático, muito agradável, que ao longo do tempo ele foi repaginado. Então você encontra esse mesmo mecanismo em outros jogos atuais, mas a premissa é a mesma. Ou seja, você tem um pool de letras e vai tentar montar palavras, né? Isso já é utilizado em outros jogos mais atuais. Foi lançado agora o Bananagrams, se não me engano, né? O próprio Scrabble, que é um pouco anterior, trabalha com essa mítica, mas tem um tabuleiro. Então você tem vários jogos onde a premissa é a mesma. Você joga os dados, tem um monte de letras e você vai exercitar um pouco a mente. Obviamente que isso dá para fazer inúmeros trabalhos dentro de uma sala de aula, com os professores aí mexendo, professores de matemática, montando as possibilidades, as infinitas possibilidades e probabilidades de criação de palavras, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, se inscreva no canal, indique aos amigos, né? Essa é nosso último episódio aqui no Superespaço nessa temporada, né? E nós não teremos a nossa live de amanhã. Mas eu me comprometo a fazer uma live na outra semana, na última do mês, um pouco mais longa, incluindo o jogo de baralho e os diversos jogos que eu tratei aí nesse mês, onde eu trabalhei muito aqui no Superespaço, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!